Oi, meu nome é Diego Beltrán, eu sou CEO aqui na Insane, é a desenvolvedora do Profane, o MMORPG que está sendo desenvolvido aqui no Brasil. Eu vou falar um pouco sobre como a Insane começou, um pouco sobre a época, o que aconteceu, quais foram os nossos desafios. Bom, foi em meados de 2009, agosto de 2009, que a gente abriu a Insane, já desde aquela época com o intuito de criar um MMORPG. É, a gente criou a Insane com essa ideia assim ousadíssima, mas naquela época a gente ninguém que fazia parte da equipe sabia, tinha trabalhado com jogos, tinha experiência com isso. Então assim, a gente tinha um longo trajeto pela frente para traçar. Naquela época a nossa equipe era composta por acho que 6 ou 7 pessoas. Depois a gente cresceu mais, mas até a gente começar a crescer, a gente trabalhou com outros jogos, a gente teve influência do que estava explodindo no mercado na época. Então, por exemplo, no comecinho, eu lembro que os jogos sociais começaram a aparecer, né? O Farmville e tal. E a gente olhou e falou assim, bom, quando a gente olhou, né? A gente olhou o projeto que a gente tinha à nossa frente, a gente falou assim, cara, a gente tem um MMORPG na frente, a gente nunca trabalhou com games. A gente olhou e falou, fudeu, né? E aí a gente falou assim, cara, vamos dar início aí a algum jogo, um projeto piloto, alguma coisa que faça a gente ganhar um pouco de experiência. Então, o primeiro projeto que a gente fez, antes dos jogos sociais até, foi um jogo de carro online, né? Que eram os carros que se batiam e tal, numa arena, né? Tava aí uma boa oportunidade para ter feito um Rocket League na época, mas o nosso foco era outro. E depois desse jogo, a gente chegou a criar um jogo social de Facebook, né? Aproveitando aquela explosão dos jogos sociais. A gente criou um jogo chamado Freak Buddy. Era um jogo que você tinha um personagemzinho, você colocava piercings e tatuagens neles, e você tinha os seus amigos que jogavam também, que também colocavam piercings e tatuagens, você conseguia visitar o personagem dos seus amigos, usar spray antisséptico no piercing deles, passar sundown na tatuagem. Era um negócio assim, né? A gente fez esse experimento, até que teve um sucesso, mas como eu já disse, o nosso foco era outro, a gente deixou o projeto para trás, porque o que a gente ia cair de cabeça mesmo era o início do MMORPG. Depois disso, a gente teve outros jogos que a gente criou. Começou o boom do mercado mobile, então surgiu Angry Birds, outros jogos que a gente viu e falou assim, pô, o mercado mobile é interessante, a gente sabe que não é o futuro da Insane, mas enquanto a gente está aqui ganhando skill, né, melhorando nossas proficiências para poder criar jogos, a gente falou assim, vamos abordar um pouco desse mercado. E a gente teve um contato super interessante com o pessoal da Maurício de Souza Produções. A gente criou o jogo dos personagens, criamos o jogo do Cascão, o jogo da Mônica. Super interessante, teve muitos downloads, a gente chamou bastante atenção, o que melhorou a nossa capacidade de interagir com o público, fazer melhorias, fazer updates, ver o que faz de melhoria no jogo para agradar e tudo. Então, assim, cara, a gente ganhou muita experiência com esses jogos que a gente criou mobile. Depois disso, a gente ainda criou um jogo de iPad chamado Earth Under Siege. Foi um jogo super interessante. Não me pergunte como, teve mais de 100 mil downloads na China, não sei dizer porquê. E depois passou esse tempo aí, já tinha trabalhado com vários projetos. Perto do final de 2014, a gente falou assim, cara, estamos prontos, vamos dar início para o nosso projeto principal, que a gente sempre quis fazer, é o Profane. A gente, na época, a gente nem tinha inventado esse nome ainda, a gente criou ele depois, e a gente deu início para o Profane, comecinho de 2015.